justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas o quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós considerai-vos os mortos do pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus, amém, irmão? A carta de apóstolo Paulo Romano é tremenda, irmão. É muita revelação. Apóstolo Paulo, eu falei com vocês do capítulo 1, aquela luta dos gregos com os judeus. Pelo amor de Deus, vai me escalpelar? Deixa, mano. Deixa assim, mano. Deixa. Agora deixa assim. Deixa torto, não estou preocupando com ficar torto, não, moço. Estou preocupado em pregar. Misericórdia. Tá, agora o povo não me ouve. Não, é assim. Não tem problema ficar torto, mozão. Portanto, é o povo me ouvir. Não tem problema, não. Importante as pessoas me ouvirem. Obrigado pela sua preocupação, tá? Muito obrigado. Mas eu prefiro ficar feio e o povo me ouvir. Deixa, problema não. Foi o Diego que me colocou em mim. Foi Diego. E aí, gente, vamos lá. Glória a Deus. Amados, como o apóstolo Paulo no primeiro capítulo, eu falei do capítulo 1 ao 3, houve aquela discussão entre quem é melhor, o judeu grego ou o judeu de fala hebraica, o prosélito do judaísmo ou o judeu original biológico, toda aquela vaidade, entrou o pecado. Aí o apóstolo Paulo vai e disserta novamente em relação a tudo que estava de errado. Olha, tem muita vaidade, tem muita religiosidade, isso tem que sair. Isso está parando a vida de vocês. Quando chega no 5, ele também dá uma pincelada sobre a graça. Quando chega no 6, ele diz o seguinte, olha, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos em pecado para que a graça superabunde? E aí que entra algumas questões atuais. Hoje em dia, as pessoas acham que as pessoas que mais têm intimidade com Deus é aquelas que pecam e não se sentem acusadas por Deus. Eu falei na edificação para os 12 que a acusação é maravilhoso. O Espírito Santo, ele não... Tem gente que fala assim, o Espírito Santo me incomodou. Ele te incomodou? Não, ele te acusou. O Espírito Santo acusa. Tá? O Espírito Santo, ele acusa. Vou repetir, ele acusa. Tá? Ele te acusa, porque a culpa, irmão, ele te culpa. Tu errou, é tua culpa. E ele tira teu sono te mostrando, você é culpado. A tua família está assim, é culpa do teu pecado. É tua culpa, ele te acusa assim. Que isso, apóstolo? Ele te acusa. Ele bota o dedo na tua cara e te acusa. Só que a acusação dele não é acusação igual do inimigo, Satã, que é o acusador. Ele nos acusa de maneira
a gente entender que a gente é culpado e, reconhecendo a nossa culpa, refazer a nossa vida. Ele não nos deixa caído para sempre. Ele quer gerar arrependimento. Mas é muita tolice, é muita ignorância achar que o Espírito Santo não nos acusa. Ah, ele me incomoda. Incomoda não, ele acusa sim, ele joga na tua cara. Tu está errado. Ele é Deus, irmão. Ele não tem que ter dedo para falar contigo, não. Ele é Senhor. Ele fala, tu está errado, tua vida está assim por erro teu. Isso está acontecendo por isso, isso e isso. Aí você se sente mal, você se sente culpado. Aí depois o mesmo Espírito fala assim, ó, agora que você sabe que tu está assim por causa de um erro teu, se arrepende, cara. E volta ao propósito, muda teu comportamento. E aí, o mesmo Espírito que te acusa e te aponta o teu erro, é o Espírito que te convence, te acusa, te mostra e te quebranta. A obra é de Deus, amém, gente? Mas é muita infantilidade achar que Deus é tão bonzinho que não vai jogar na nossa cara o nosso erro, porque senão você nunca vai, sempre vai errar na mesma coisa, irmão. Se você não se sentir culpado por um erro, nem que seja por um tempo, a proporção que você tem de errar naquele mesmo erro novamente é dantesca. Agora, quando você sofre por um erro, a Bíblia chama isso de luto. Você passa por um luto por causa daquele erro, meu Deus, tu fica sentindo mal, tu sofre por causa daquilo. Quando o Espírito Santo te restaura, te regenera novamente, você vai pensar 10 vezes antes de cometer o mesmo erro. Não, eu lembro que eu fiquei mal quando eu cometi aquele erro aquela vez. Eu fiquei muito mal, foi difícil de eu me levantar. Você vai ter prudência, que a prudência é calcular o impacto de cada decisão. Amém, gente? É mais ou menos assim. Então o Espírito Santo ele trabalha assim. E a igreja de hoje em dia é assim, ó. Eu vi um vídeo hoje, uma mulher zombando lá junto com outra rapaziada lá, dizendo assim, para eles, para os evangélicos, só quem tem Jesus é eles. A gente não tem não, a gente não pode dizer que Jesus é nosso Deus, não. Jesus é Deus só deles. Jesus só cabe na prateleira deles. E outra, se a gente colocar um decote, Jesus pega a mala e vai embora. Para eles é assim. A gente botou um decote, Jesus vai embora. A gente cometeu um erro, xingou um palavrãozinho, para os evangélicos, Jesus vai embora. Aí a galera rindo, zombando. Eles acham que só eles têm Jesus. Mas vai embora mesmo, irmão. Vai embora mesmo. Porque para você ter Cristo, para ter o Espírito na tua vida, tu tem que decidir. Tu quer um Deus santo morando dentro de você ou quer permanecer no pecado, na podridão? Você tem que escolher. Amém, gente? Quem gosta de morar numa casa imunda? Ninguém, né? Muito mais o Espírito de Deus vai morar na casa imunda. Então, ele mostra, olha, escuta, você vai querer que eu continue habitando na sua vida? Ou vai continuar com esse comportamento? Eu vou sair. E ele vai sair? Sim. Você lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? O versículo mais triste da Bíblia. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia o deixado. Ele pensou, vou me livrar, como das outras vezes, vou me livrar novamente dos filisteus, vou me livrar, como eu fiz as outras vezes, vou me livrar. Dalila disse, Sansão, os filisteus estão aí. Ele não conseguiu se livrar? E aí o texto diz, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia chegado. Sabe o que é tremendo, Cleito? Que em Atos, do Apóstolo, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, batizou. Quem já passou pelo encontro foi batizado no encontro? Ou na igreja? Ih, meu Deus, e grita, e fala em língua, e pipoca, e cai no chão, faz uma barulheira, não é? Em Atos dos Apóstolos foi a mesma coisa. Todo mundo começou a falar em língua, 120 pessoas falando em língua, uma barulheira que chamou a atenção de todo mundo. Quando ele entra na sua vida, ele faz barulho, mas quando ele sai silencioso, tu nem percebe que ele saiu. Esse que é o problema. Que ele entra fazendo barulho. E tu rabisca para lá, tu corta na espada, tu sapateia, mas quando ele sai, aí tu acha que está cheio dele, está vazio. E se não tiver cheio de capeta, né? Quando está vazio ainda está bom. Entendeu? O problema é esse. Porque um pecadinho ali, outro aqui, não, é a graça, é a graça.
E o apóstolo Paulo disse, já agora que vocês souberam que a lei do pecado leva à morte, para a destruição, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuaremos em pecado para que a graça aumente? Aí é a galera da supergraça, que chama Deus de cara, de compadre, que tem uma intimidade tão grande com Deus que nos constrange. A gente se sente carnal perto deles. Anda com a roupinha, com tudo de fora, xinga palavrão, um comportamento totalmente inadequado. Não, né? E aí, na hora de falar com Deus na internet, fala assim, quando eu oro, eu falo, ô cara, qual é? Eu estou passando por uma luta aí, dá uma moral aí, cara. Eu falo assim com ele porque eu tenho intimidade com ele. Meu, não confunda intimidade com abuso. Amém, gente? Glória a Deus. Você falaria assim com um presidente, com um juiz? Quando tu chega no... Quem já foi no tribunal aqui? Se estiver mastigando chiclete, o juiz manda te jogar fora. Manda ou não manda, pastora Cris? Se estiver mastigando chiclete, o juiz fala assim, ó, a sessão só vai continuar depois que você jogar o chiclete fora. Diante do juiz. Tem que fazer um voto, botar a mão assim, ó. E aí você mentir diante dele, você pode cometer crime de perjúria, não é isso? Crime de perjúria, mentir diante de uma autoridade. Bota a mão direita lá e fala, eu juro falar a verdade, somente a verdade, não sei mais o que, e pá. Diante de Deus as pessoas querem mentir, querem diante do Deus Todo-Poderoso, não diante do juiz não. Querem viver de maneira inadequada. Não é assim, irmão. E aí o apóstolo Paulo diz, não, ao contrário, se Cristo morreu pelo meu pecado, então eu tenho que morrer para eu viver a vida de Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou depois que morreu pelo meu pecado, o mesmo Espírito do Pai que ressuscitou a Jesus Cristo, venha ressuscitar vocês também. E aí Paulo vai continuar dizendo sobre isso. Olha, a supergraça é a graça barata. É a graça daquela menina lá que trabalhou no SBT, quer falar, não, esqueci o nome dela. Priscila Alcântara e tantas outras. É a graça barata. É a graça de que você pode rebolar, pode tomar vinho, pode tomar cerveja, pode fazer o que for. Que nada. Os religiosos dizem que não pode isso, não toca, não come, não pode. Tem nada a ver. Eu sou livre, Jesus me libertou, para a liberdade que Cristo me libertou. E aí, bebe, fuma, xinga palavrão, quer mostrar que... Aí chega adolescente na escola, xinga palavrão. Ué, mas tu não é crente? Eu sou crente, mas não tem nada a ver não, cara. Eu sou jovem, como dizia o Chico Anísio antigamente, né? Eu sou jovem, não tem nada a ver não. Posso xingar palavrão à vontade, Jesus me libertou. Jesus olha o coração. Só que o coração, o nosso comportamento fala muito sobre o nosso coração. Primeiro que a boca fala e que o coração está cheio. Se a tua boca cabe muito palavrão, é porque o teu coração está cheio de podridão. Amém, gente? O que você fala revela muito quem você é. Então, cuidado. O que você tem conversado, como você tem falado. E aí, apóstolo Paulo, essas pessoas se baseiam nisso, só que elas nunca leram Romanos 6, quando o apóstolo Paulo diz, não, eu não tenho que continuar pecando para que a graça de Deus aumente na minha vida. Ao contrário, eu tenho que mostrar que hoje eu tenho uma vida transformada, que Jesus aniquilou o pecado. E agora, uma vez teve um rapaz que discutiu comigo lá na igreja, lá na casa de material do pastor Marquinhos, lá no Pilar. Eu provo na Bíblia aqui, ó, na Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem mais pecado no mundo, ele disse para mim. Beber, fumar, fazer qualquer coisa, isso é prazer, e Deus nos dá direito de ter prazer. Não existe mais pecado. Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E aí ele usou esse argumento, dizendo que ele pode fazer o que quiser, que não existe mais pecado. Quem inventou pecado foi os pastores para governar a igreja. São os padres para manter o governo sobre a igreja. Que não existe mais pecado. Aí João Batista disse isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele disse que tirou o pecado, que tira. Toda vez que alguém perdoa, é perdoado e aceita Jesus, é um pecado que é retirado do mundo. Ele tira.
tá? Ele está tirando ainda, ó, o verbo no gerúndio, ele está tirando. E se alguém se converter hoje aqui, aceitar Jesus hoje, ele vai tirar mais pecado. Amém? É assim. Porém, se o cara voltar, a Bíblia diz que compara um homem que comete o pecado, é como uma porca lavada que volta para a lama. Ou como um cão que volta ao seu vômito, é um homem que depois de ter parado de pecar, voltou ao pecado. Amém, gente? Mas apóstolo, nós somos pecadores. Antibíblico, amém? A partir do momento que você aceitou Jesus, você não é mais pecador. Você é santo lutando contra o pecado. Viu a diferença, gente? Você é santificado todos os dias, porque todo dia você erra, todo dia você se arrepende. Então, Martim Lutero chama isso de pecados cotidianos. São pecados inevitáveis. Não é um pecado igual você marcou com uma prostituta na porta do motel. É diferente isso. Saiu de casa, despediu da esposa e foi. Esse pecado é premeditado. Agora, existe o pecado de um pensamento indevido que invadiu sua mente, uma ira, né? Uma mentira que você contou assim, meu Deus, debaixo de uma pressão, contou uma mentirinha, mas eu estou arrependido. Aí você confessa ali, fala com Cristo, Senhor, me perdoa. São pecados chamados de pecados cotidianos. Você comete por causa da natureza pecaminosa. Mas não é um pecado premeditado. Ah, eu estou debaixo da graça. Já que eu estou debaixo da graça, então eu posso pecar. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Olha, você não foi livre do pecado para continuar em pecado. Até porque a salvação é pela graça, não é de graça. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem, para que ninguém se glorie. E qual é a diferença de ser pela graça e não de graça? De graça é algo que não custou nada. Pela graça custou, foi pela graça. A graça de Jesus Cristo. Alguém teve que pagar o preço. Jesus pagou, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue dele na cruz pelos nossos pecados. Então não foi de graça, foi pela graça. Amém? Não podemos baratear o preço que foi pago tão alto na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz isso. Não podemos continuar vivendo em pecado uma hora que já fomos libertos. E aí no capítulo 7, apóstolo Paulo, até fiz a anotação aqui, é a luta contra o pecado, porém, mas não o pecado, como contra a velha natureza. Bom, aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 7, ele vai mostrar a guerra entre a alma e entre o desejo de fazer o certo e a incapacidade de fazer. Ele diz, as coisas que eu quero fazer, que eu sei que eu devo fazer, eu não consigo fazer. E as coisas que eu sei que eu não deveria fazer, isso sim eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Sabe o que ele compara? Quando ele fala, quem me livrará desse corpo de morte? Ele está usando uma analogia, uma expressão idiomática. Quem é romano entendeu muito bem. Ele escreve aos romanos. Uma das formas de martírio que os romanos tinham, que era muito cruel, era amarrar um homem morto num homem vivo. E quando o bicho vinha comendo o homem morto, terminava de comer o homem que estava morto, ia comendo também o vivo. E aquela pessoa ia sendo comendo vivo, porque ele não parava de comer, ia comendo o vivo também. O nome disso era corpo de morte. Quando alguém era preso a um corpo morto. Aí quando o apóstolo Paulo diz, quem me livrará desse corpo de morte? Ele está querendo dizer, o pecado, a natureza pecaminosa é como um homem morto, agarrado nas minhas costas, que eu não consigo me livrar dele. Ele está me comendo a minha nova natureza. E ele mostra aqui, ele revela, não um homem que está se entregando, mas ele continua dizendo, glória a Deus pelo seu Filho, porque a lei do pecado leva à morte, mas a lei da santificação
leva a vida em Cristo Jesus. Ele quis dizer o seguinte, olha, eu por mim, eu não consigo fazer o que eu deveria fazer, mas como eu rendi a minha vida para Cristo, Ele me leva a viver uma vida nova, não pela minha capacidade ou potencial, mas pela sua graça, Ele me conduz a uma vida regenerada. Quem está entendendo, gente? Isso é muito sério. Tem gente que acha que vai para o céu cometendo pecados horrendos. Não vai, irmão, não vai. Não tem negócio. Tem gente querendo atualizar a Bíblia para ver se a Bíblia fica padronizada aos padrões do pecado dele. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Deus nunca vai descer o nível dele para eu me sentir aceito. Amém? Homossexualidade vai ser homossexualidade sempre. Adultério vai ser adultério sempre. Bigamia vai ser bigamia sempre. Deus nunca vai ceder a isso, nunca. Então, um conselho desse apóstolo aqui: renuncie ao pecado, porque Deus não vai descer o nível dele. Se 1000 pessoas errarem, o pecado vai continuar, o erro vai continuar sendo um erro. Não é porque a maioria está fazendo errado que agora vai ser legalizado o erro, que o erro vai se tornar certo. Ah, no Brasil agora pode casar homossexual. Pode casar, irmão. Cada um pode namorar do jeito que quiser, com você mesmo. O cara quer namorar com um órgão excretor dele, não tem problema. Cada um faz o que quiser. Sente prazer do jeito que você quiser. Mas não queira ser crente fazendo isso. E não venha querer que a justiça ou o tribunal de justiça mande a gente rasgar essa página que diz que esse ato é pecado, só porque você não quer parar de pecar. Entendeu? Eu respeito muito, por exemplo, quem é homossexual, e ele fala assim, ó, gente, eu sou, mas eu sei que diante de Deus eu estou errado. Ele não tenta justificar acusando a igreja, não. Eu conheço um monte, tá, gente, que fala isso. Eu sei que eu tenho que me consertar com Deus. Eu não consigo, mas eu sei que eu tenho que me consertar. Agora tem uma galera que não é justa, que eles querem acusar, querem perseguir a igreja. Deus não vai padronizar o pecado para você ser aceito, não. Tá bom, gente? Não vai. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, o pecado, ele fica agarrado na gente, querendo nos dominar assim. Mas o amor de Deus é muito maior do que a malignidade do diabo. Se você abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não consigo. O que o apóstolo Paulo fez aqui, gente? Ele abriu o coração dele, na verdade é essa. Ele disse, Senhor, a tentação de Paulo não era sexual, porque Paulo, ele era... Meu Deus, esqueci o nome que se dá agora, sumiu da minha mente. Quando a pessoa não tem inclinação ao sexo oposto a ninguém. Eunuco não, eunuco é quando o cara corta. Oi? Oi? O quê? Não é hétero não, pessoal. Esqueci o nome que se dá. O cara fugiu agora da minha mente, está na ponta da língua. Celibato. Paulo tinha dom de celibato. O dom de celibato é a pessoa que não sente. Ele não tem vontade, ele não sente atração pelo sexo oposto. Ele não sente atração sexual por ninguém. Ele não sente vontade de namorar com ninguém. Não é porque o cara, esse cara ele não gosta de mulher. Não é que ele não gosta de mulher. Não é que ele gosta de homem. Ele gosta de homem. Não é que ele gosta de homem. Ele não sente. Então, Deus separou ele para dom de celibato, tá? E viver só para o evangelho, igual Paulo disse. Então, que luta é essa que Paulo tinha na carne dele? Talvez seja a vaidade, o ego, ou até mesmo a ira, porque ele parecia ser um cara muito colérico no início do seu chamado, outros motivos. E Paulo, ele diz, o que eu devo fazer, isso eu não consigo fazer, miserável homem que eu sou. Aí ele diz, graças a Deus, pela graça do seu Filho, que enviou o seu Filho, e me livrou dessa lei do pecado, me livrou dessa condição, e me deu uma oportunidade de ser santificado, de ter uma vida santificada. Amém, gente?
Quem está entendendo? Glória a Deus. E aí, quando nós vemos aqui, ó, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículo 5, aí vamos em Romanos. O apóstolo Paulo fala dessa luta toda, dessa confusão toda entre a alma, entre o espírito, entre a carne. Aí entra no Romanos 8, ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? Ele usa um termo, que eu até notei aqui, vou voltar para vocês. Carne, em grego, o apóstolo Paulo usa o termo em grego aqui, que é sarx. É bem próximo de sarkos. É sarx, que é carne em grego, amém? Só que sarx, carne em grego aqui, ele tem uma raiz etimológica e um entendimento de velha natureza, não carne, essa carne aqui, ó. Ah, temos que matar a carne. Se matar a carne é suicídio, irmão. Amém? Eu tenho que matar a carne. Não, matar a carne é suicídio. Tu não tem que matar a tua carne. Ao contrário, tem que alimentar bem o teu corpo, amém? Não comer gordura demais, se alimentar bem. Pastora Cris aqui, que é nutricionista, vai lá e passa uma receita boa para você. Ela cobra barato a receita dela, para tu emagrecer com saúde, né? Emagrecer bem. Procura ela lá, né, pastora? Tem como emagrecer comendo carne, pastora? Tem, não tem? Não tem que abandonar a carne, né? Tem certo de gordura que pode comer, não é? E tem gordura que não pode. Não tem que abandonar todas as gorduras, né? Tá vendo como que eu sei mais ou menos? Passou uma dieta da senhora para mim, para eu perder esse negócio aqui, ó. Eu não estou nem com um pneuzinho, não, né? Eu estou com a carreta inteira. É muito pneu aqui. E aí, por que eu estou falando? Você tem que alimentar bem o seu corpo. Se puder fazer um exercício, uma caminhada, faça. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, gente? E essa história que a igreja diz que tem que matar a carne, tem que matar nada. Amém? Diga, está amarrado. Tem que matar nada. A palavra aqui em grego, sarx, matar a carne, o apóstolo Paulo diz, olha, aquele que vive pela carne vai ser levado à morte. Aquele que está inclinado para a carne, viverá as coisas da carne que vai levar à morte. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo carne, ele está falando velha natureza. Eu não devo alimentar a velha natureza. É aquele homem que está agarrado nas nossas costas, que o apóstolo Paulo diz. Quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará dessa velha natureza? Por quê, irmão? Quer vencer o diabo? Em nome de Jesus eu te repreendo. Tu é crente, está em santidade, tu repreendeu, o diabo vai bater em retirada na hora, não é nem louco de ficar. Agora eu quero ver você falar, velha natureza, está repreendido, te manda embora em nome de Jesus. Ela não vai, ela vai ficar agarrada nas tuas costas, porque a velha natureza não pode ser expulsa, a velha natureza pode ser renunciada. Amém? Uma vez o pastor Emanuel falou uma coisa muito interessante, ele diz assim, o que o apóstolo Paulo disse aqui, aquele que se inclina para as coisas da carne, é aquele que se inclina para a coisa do espírito, é espírito. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, a quem você escolher servir, será o seu Senhor. Se você servir o pecado, você será escravo do pecado, e será servo de Satanás. Mas se você escolher ser servo de Cristo, que leva à santificação, e ser servo de Deus, você tem que andar pelas coisas do Espírito. E aí uma vez o pastor Manuel disse o seguinte, falou uma coisa muito interessante na edificação. É igual uma árvore.
Uma árvore, ela cai para onde ela está inclinada. Está lembrado disso? Se ela estiver inclinada para cá, o vento soprar, não foi o vento que derrubou ela para cá. O vento só derrubou. O vento é dificuldade, amém, gente? Ah, apóstolo, eu saí da igreja porque eu enfrentei uma dificuldade muito grande. Porque ser crente é muito difícil, é muita luta. E eu caí por causa da dificuldade. Tu não caiu por causa da dificuldade. Tu caiu porque você estava inclinado para cá. Tu caiu para onde você estava inclinado. Você já estava inclinado para o pecado, veio a dificuldade, você foi lá e pecou de vez. Se você estiver inclinado para as coisas do Espírito, e o vento vier e soprar, ela vai te derrubar para as coisas do Espírito. Amém, gente? Então você tem que decidir para onde você quer se inclinar. Por isso que a velha natureza, ela é submetida quando eu resolvo orar, jejuar, buscar a Deus e alimentar o meu espírito. Aí eu sujeito a minha vida à vontade soberana de Deus, amém? E aí quando você vai chegando aqui, aí quando o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque até o próprio Cristo veio num corpo tendencioso a pecado, porque se Cristo não viesse nessa terra com possibilidades de poder pecar, o sacrifício vicário dele não seria aceito. Ele teria que viver nessa terra sem pecar, rejeitando o pecado, e morrer em santidade, para o sacrifício vicário dele, a propiciação do pecado, fosse aceita. Amém, gente? É muito fácil. Deus enviou o Filho dele aqui na terra, ele não sente vontade nenhuma, não, luta nenhuma de pecar. Aliás, o Satanás tentou Jesus, sim ou não, pastor Ana? O que significa a palavra tentar? Alguém sabe me dizer? Ser tentado? Então, ele sentiu vontade de fazer aquilo, ser tentado. Quando o diabo disse, transforma essa pedra em pão, se Jesus não tivesse sentido vontade de transformar, então o texto não seria, Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias. Não durante 40 dias, mas no deserto, depois de 40 dias. O texto seria, o diabo tentou tentar Jesus. Ele não conseguiu nem tentar, ele tentou tentar. Mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado. Se ele foi tentado, então ele tem que vencer a tentação, submetendo a vontade dele à vontade de Deus, do Pai que o enviou. Amém, gente? Então não fique se acusando se você estiver passando por uma tentação. Tem gente que fala assim, apóstolo, eu gosto quando você fica com essa carinha de menininha que bagunça com a minha cabeça, aí depois fica com carinha de boazinha. Ó, gente, de boa. Apóstolo Paulo está te dando uma chave aqui. O diabo, lembra que eu falei no início aqui que o Espírito Santo nos acusa? Ele nos acusa naquilo que a gente fez para a gente se arrepender. Agora o diabo não, o diabo ele é o acusador porque ele nos acusa por aquilo que a gente sentiu vontade de fazer. Até a gente ficar mal e acabar fazendo mesmo. Isso que é o pior, entendeu? Aí ele vem com aquele engano assim, ó. Tu passa na rua, aí a mulherada está aqui. Vou falar nem homem não, para dizer que é a minha alma. A mulherada está andando na rua, aí o marido dela, gordinho, barrigudinho, né? Aí passa um cara todo musculosão, fortão, saradão, correndo na rua, aí os peitão balançando, igual o desenho do Pica-Pau, aquele peitão cabeludo. Aí a mulher olha, ah não, cara, acho que eu não sou crente de verdade não. Eu não sou crente de verdade não. Crente de verdade deve ser a pastora Ana, que a pastora Ana acho que não olha para essas coisas não. Eu? Até porque o pastor Elcio tem os peitão também bonito. Aí, eu não tenho necessidade. Olha lá. Então, assim, a pessoa olha e fala assim, eu acho que eu não nasci para ser crente, não. Se eu fosse crente, não estaria com desejo disso, irmão. Todo mundo, enquanto viver nessa terra, vai sentir desejo e vai ser tentado. Amém?
Não adianta ficar olhando para tua esposa, não, porque se ela vê um peitão pulando aí por aí, ela vai sentir desejo sim. Por isso, esconda ela de todos os peitão por aí. Quando tiver um, tu entra na frente dela, mostra uma rosa, mostra um negócio. Amém? Por quê, irmãos? Porque somos homens, amém, gente? Somos homens, seres humanos. E aí, temos direito. Teve um discípulo uma vez que falou assim comigo: a minha mulher olhou para o irmão da igreja. Falei, claro que ele olhou. Ela não é cega, pô. Falei, cara, quero falar de homem para homem contigo agora. Fica aqui. Você já desejou alguma mulher na rua? Fala a verdade. Passou alguma mulher assim, ou na praia, em algum lugar, tu já desejou? Eu já, apóstolo. Tu pediu perdão a Deus na hora, baixou a cabeça e falou, Senhor, eu não quero isso, não foi? Então, a tua esposa tem direito de ser tentada também, cara, e resistir. E falar, não, eu sou casado, muito bem, meu marido é um homem que me honra, meu marido é um homem bom, meu marido é um pai bom. Ela tem o direito de botar na balança e pensar, não vale a pena eu trocar o meu marido, que é um homem de Deus, que me honra, por um homem, por uma aventura que nem vai frutificar em nada. E eu vou ser envergonhada, eu vou ser bagunçada, vou perder minha comunhão com Deus. Está repreendido, Satanás. Eu tenho o direito de chegar na líder dela e falar, minha líder, teve um homem da rua, não sei aonde, do meu trabalho, ele não sai da minha cabeça, ele tem esse jeitinho assim, ele tem essa, está mexendo comigo, bota a mão na minha cabeça, minha líder. A líder vai orar por ela, vai botar a alma dela no lugar, vai repreender, o espírito já que ser repreendido, mas ela tem direito. Agora você, não gosto nem de passar pela minha cabeça de minha mulher sentir desejo por outro homem. Não quer nem passar? Espero que não passe mesmo não. Porém, irmão, se passar, ela é um ser humano. O que vai proteger ela é o homem generoso que você é o homem amoroso que você é o homem gentil que você é o homem de oração, que ora pelo casamento todo dia, que você faz, que vai fazer o Espírito Santo soprar no ouvido dela e falar assim, ó, olha quantas ferramentas o Espírito Santo tem a favor, para você não se inclinar para o pecado. Teu marido é generoso contigo, é um marido maravilhoso, será que ele merece isso? Tu vai perder minha comunhão contigo? Vai perder teu marido maravilhoso por causa de uma aventura? Será que vale a pena? O Espírito Santo convence e ela vai ter o direito de falar, não, Senhor, eu não quero isso não. Ela vai chorar, vai se arrepender. O diabo, ele faz isso, ele faz a pessoa se sentir culpado como se tivesse feito, e fica oprimindo até levar a pessoa a fazer. É isso que o apóstolo Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho direito de ser tentado enquanto viver nesse corpo. Eu tenho direito de sentir desejo, é tentação, e vencer em Cristo. Eu tenho direito. Por que o senhor voltou para a cobertura do apóstolo Márcio? Porque eu tenho direito de olhar no olho dele e falar, apóstolo, bota a mão na minha cabeça, porque eu senti vontade disso, vontade daquilo, bota a mão na minha cabeça, ele botar a mão na minha cabeça e repreender, e orar comigo. Eu sou um ser humano, e a gente vai assim, até o último dia na nossa terra. Eu nunca julguei um discípulo. Infelizmente, em muitas igrejas tradicionais, se uma ovelha chegar e falar assim, pastora, aconteceu isso e isso, eu estou me sentindo atraído pelo irmão fulana. Acabou, irmão, virou uma perseguição. Essa irmã não prega, não faz mais nada, fica em vigilância, que essa irmã vai acabar caindo em pecado, hein? Essa irmã vai fazer besteira, ela confessou que ela está com desejo disso. Se a pessoa confessou, irmão, é porque ela não quer fazer. Se ela quisesse fazer, ela não confessaria, fala a verdade. Nenhum discípulo que quer pecar, ele confessa. Ele fica quietinho, ele fala, vou confessar para quê? Eu já estou determinado a fazer. Se eu confessar, eu vou ter que deixar de fazer, mas eu não estou com vontade de deixar de fazer, eu quero fazer. Se a pessoa confessou, gente, é porque ela quer ser liberta, amém? Do desejo. Então não pode haver não deixe o diabo te acusar por algo que Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma. Amém? Glória a Deus. Eu errei enquanto marido, eu fui boçal, eu fui ignorante, Pede perdão a Deus, pede perdão à tua esposa, reconsidere seu caminho, volte a ser um homem melhor, lute por isso, mas também não fique debaixo de condenação, não. Fique bem e procure se tornar melhor cada dia, mas fica bem. Amém, gente? Porque Deus, Ele nos livrou da lei do pecado, a gente não pode ficar em condenação também. E aí eu acho lindo, aqui quando chega em Romanos capítulo 8, versículo 31, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uma pausa aqui, tem gente que gosta de usar esse versículo. Somos mais que vencedores, até para futebol, até para tudo. Para dinheiro, para tudo. Quando o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores, é porque vencemos com Cristo a lei do pecado. E vivemos uma vida com Ele, amém? Não é para a glória humana, não. E estou bem certo, vem lá. E todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nada, nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas, Senhor. Nada. Ministério de Louvor pode subir. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem o passado, nem o porvir, nada. Nada nem ninguém, nem qualquer outra criatura pode nos separar. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus são as nossas